Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma vez estarmos reunidos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer a Deus pela tua vida que está aí do outro lado, adorando ao Senhor junto conosco. Nós vamos iniciar o culto agora ao Senhor, dando graças a Ele porque Ele é bom, vamos adorá-lo. E nós queremos convidar você a prostrar o teu coração diante do altar do Senhor mais uma vez. Nesse domingo, dando graças ao Senhor, amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer, porque tu és bom, ó Deus, e a tua benignidade dura para sempre. Nós nos prostramos, Senhor, mais uma vez, com os nossos corações derramados diante da tua presença, te dando graças, porque o Senhor é bom, ó Deus. Por tua grandeza, por teu cuidado, nós te louvamos mais uma vez na beleza da tua santidade. Derrama, Senhor, a tua presença sobre nós, de tal forma, Senhor, que a tua palavra seja real nesse tempo, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, nós estaríamos com a certeza da tua presença, Senhor. E nós queremos te louvar porque nós temos agora irmãos juntos, reunidos para buscar a tua face. E nós queremos invocar que a tua presença, Senhor, seja sobre nós. Que o Senhor receba estes cultos, ó Deus, que estão sendo feitos simultaneamente nesse momento aqui na nossa casa, na casa dos nossos irmãos. Que seja um altar com oferta agradável, Senhor, e aceitável diante da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Toma cada vida, Senhor. Toma cada realidade de cada família em tuas mãos. Fala conosco, nos ajude a te ouvir. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém e amém. Vamos orar e adorar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos, amigos. Nós vamos estar cantando um cântico aqui que diz que o Espírito Santo ele é muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo entre nós. E nós queremos convidar nesse momento a estar como igreja a presença do Espírito Santo também. Ele não nos abandona, é nosso melhor amigo, mas nós queremos cantar ao Senhor. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Real aqui em nossos corações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e
nós estamos cantando esse louvor. Depois eu vou ensaiar ele melhor com o Felipe e com o Dani, pra gente poder estar cantando e fazendo vozes, porque dá para fazer vozes nele. Mas que o Espírito Santo seja muito bem-vindo aqui nesse lugar. Amém? Amém. E nós queremos cantar um outro cântico que diz que o Senhor, Ele criou o universo, criou o jardim e colocou o homem lá, a mulher lá no jardim. Mas o orgulho do homem fez com que o jardim, ele não fosse um lugar propício por causa do orgulho do homem. E por causa do orgulho dele, ele foi jogado fora do jardim, ele foi tirado do jardim. Mas o Senhor morreu uma morte de cruz, aquela que nós falamos na Páscoa agora, nos domingos anteriores. E essa morte de cruz nos colocou de volta no jardim. Então cante conosco, adore ao Senhor conosco. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Mas o amor não se compra,
todo nome. Que Ele possa fazer morada dentro do teu coração, dentro da tua vida, nesse tempo de desolação, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia e de angústia. Eu queria cantar com você também um cântico antigo, que a Denise Cerqueira ela regravou, e originalmente é do pastor Marcos Witt, que diz: renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe dentro de mim o teu coração, e se existe alguma coisa a mais em mim, Senhor, que tu possa moldar Amém, nesse tempo. Em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode cantar isso aí na sua casa, junto conosco? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 2. Livro do profeta Miqueias. Você abre nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e vai adiante, depois de Oséias, depois de Amós, depois de Jonas. Chega bastante, eu falo baixo.
capítulo 2 do livro do profeta Miqueias. Nós vamos ler 2 versos, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles, ou à frente deles. Fecha os teus olhos mais uma vez aí. Eu quero orar com você para que essa palavra seja elucidada ao teu coração e seja uma palavra transformadora e uma palavra que oriente a nossa forma de orar, a nossa forma de nos comportar nesse tempo. Essa palavra, ela foi profetizada mais de 700 anos antes de Cristo, mas lendo o texto de Miqueias, é uma palavra totalmente atual, que reflete aquilo que habita o coração do ser humano. Desde o dia em que o pecado entrou, nós cantamos o cântico que diz que o orgulho, o pecado nos tirou do jardim do Éden, mas a humildade de Jesus trouxe jardim de volta, trouxe esperança, trouxe salvação para dentro de nós. E a palavra de Miqueias é uma palavra de alerta, uma palavra de confronto, uma palavra de ensino para o seu povo, para a sua época. Mas ela é totalmente atual. Se depois você tiver um tempinho de estudar o profeta Miqueias, você vai ler e entender que parece que se trata dos nossos dias. Por isso eu oro para que o teu coração e o meu coração aprendam com a palavra do Senhor, a maneira como precisamos nos postar, nos comprometer, nos orientar na hora de orarmos e buscarmos a face do Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu o seu Filho por nós. Se fez escárnio em nosso lugar, se fez escândalo em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar. Mas o pecado, Senhor, é algo que está na natureza humana, está entranhada no âmago do ser humano, na essência humana. E nós, como sua igreja, precisamos da tua graça, precisamos da tua orientação, precisamos, ó Deus, da tua ajuda para ouvir a tua voz, nos orientarmos em todo o tempo, tão somente pela tua voz, que nos livra, que nos dá vida, que nos corrige, que nos confronta, que nos liberta, que nos sara, que nos restaura. Ajuda-nos no entendimento da tua palavra nesta noite. Fala aos nossos corações, limpa a nossa eira, conserta os nossos altares, para que a oferta dos nossos lábios, ó Deus, seja aceita diante de ti. Não seja voto de tolo, cânticos, ó Deus, vazios, como latas vazias, mas que seja algo que realmente chegue diante da tua presença e te seja agradável. Nos ajude, Senhor, faz assim, por amor de ti mesmo, para a glória de ti mesmo e para a edificação da nossa vida, da tua igreja e transformação daqueles que estão ao nosso redor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Como eu disse, o profeta Miqueias, ele profetizou essa palavra cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele é considerado um dos profetas menores, não por causa da sua importância, mas porque é um dos livros com menos profecias, né? Uma quantidade menor de profecias.
assim, entre os 12 profetas menores que constam do Antigo Testamento. Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías, do profeta maior, né? Considerado um dos grandes profetas, aquele que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus. Mas Miqueias também, ele fala a respeito da vinda de Jesus. Ele é aquele profeta que diz exatamente a cidade onde Jesus nasceria. Ele diz: e tu, Belém Efrata. E é muito interessante, porque 700 anos antes de acontecer, ele profetizou onde Jesus nasceria. E Jesus era de Nazaré, então, teoricamente, era impossível que ele fosse para Belém. Mas os planos de Deus se conduzem de forma a que a sua palavra seja cumprida. E eu quero começar a profetizar isso na sua vida. Deus tem planos para você e para mim. E as evidências físicas, circunstanciais podem ser totalmente desfavoráveis. Mas Deus é fiel para com a tua palavra, Ele é fiel para com seus propósitos. E Ele há de fazer com que todas as coisas cooperem para aqueles que amam e confiam na palavra do Senhor, aqueles que são chamados pelo seu decreto, pela sua palavra, em nome de Jesus. O texto de Miqueias, o livro do profeta Miqueias, não é um livro muito gostoso de se ler, porque é um livro de muita advertência. Talvez algumas pessoas abram alguns versículos e até fechem e procurem outros textos mais agradáveis. Mas é um livro de muito aprendizado e, como eu disse, quando você lê Miqueias no tempo que se chama hoje, ele nunca foi tão atual. Miqueias era um profeta diferente de Isaías. Isaías era o profeta que vivia no paço real, no palácio real. E Miqueias era um profeta oriundo de uma área agrícola, de uma área rural, um homem simples, como Oséias também o era. E Miqueias, ele se levanta dentro da sua nação, dentro do seu povo, e ele observa o que estava acontecendo ao seu redor. Qual era o contexto aqui? A nação de Israel, que agora dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, do Norte tendo como capital Samaria, do Sul era Jerusalém, Judá, né, os centros importantes ali do Reino do Sul. Ele se levanta e observa que o seu povo vivia um desenvolvimento cultural, econômico, social muito grande. Até então, o povo vinha se constituindo, né, como nação, como povo, buscando reconhecimento ao redor. E agora, Miqueias está nesse contexto. O povo tinha absorvido e desenvolvido muita cultura. E junto com essa cultura, né, com influência dos povos ao redor, vieram também culturas religiosas, idolatria. E o povo começou a negociar princípios espirituais. E depois de negociar princípios espirituais, quando você negocia princípios espirituais, todos os outros princípios, né, de família, de ser humano, são corrompidos. E a Bíblia vai dizer no livro do profeta Miqueias que a corrupção tomou o coração daquele povo, que a avareza, a idolatria, a opressão começou a habitar ali, e aqueles que tinham muito queriam ganhar ainda mais. O texto vai dizer que as pessoas acordavam, aqueles que tinham mais, acordavam pela manhã calculando, imaginando como ter ainda mais, como obter ainda mais. E como consequência dessa corrupção de princípios, corrupção da moral, corrupção dos conceitos que Deus havia dado para eles, não só conceitos espirituais, mas conceitos de convivência social, conceitos de irmandade, conceitos de cuidado mútuo, de solidariedade. Esses conceitos, esses princípios foram sendo degradados, foram sendo destruídos. E Miqueias se vê nessa situação. Mais ao redor, numa leitura ainda mais abrangente, existe concomitantemente um reino chamado Reino da Assíria, que estava propondo ser a maior potência
de sua época. E eles estavam invadindo várias nações e conquistando essas nações. Mas como o povo aqui tinha uma aliança, uma promessa da parte de Deus, de que Deus os guardaria, eles se fiaram de que essa aliança era incondicional, de que essa aliança seria cumprida pela parte de Deus, independente do seu comportamento, independente das suas posturas, independente das suas escolhas. E nós vamos ver que o nosso Deus, ele é um Deus justo, um Deus íntegro, que ele tem sim desejo de nos fazer bem, desejo de nos prosperar, desejo de cumprir através de nós e em nós as suas promessas. Mas existem princípios e leis espirituais que o próprio Deus não quebra. Porque a Bíblia não diz que ele é fiel a mim. A Bíblia diz que ele é fiel à sua palavra. E quando eu estou na palavra, aí sim eu desfruto da fidelidade para comigo. Quando eu me ausento, me distancio, negligencio a palavra, eu estou quebrando um princípio. E esse princípio me coloca à mercê das minhas próprias escolhas e decisões. E Miqueias, ele vai observando isso e como homem de Deus, ele se levanta no meio do povo. E é interessante que o contexto vai mais além. O povo aqui não estava com medo do rei da Síria, porque eles diziam, olha, nós temos o templo, e o nosso Deus habita no templo, a Arca da Aliança está aqui conosco, e nada nos tocará, nenhum mal chegará à nossa tenda. Vamos enriquecendo. E quanto mais eles alimentavam isso dentro de si, menos dos princípios de convívio social que vinham recebendo já lá desde quando Moisés os tirara do Egito, pelo poder de Deus, eles vão negligenciando, e o texto vai dizer que eles começam a tirar dos pobres, sabe? Aqueles que já tinham grandes latifúndios, queria a terra da viúva, queria a terra do pobre, do necessitado. Nem mesmo a lei da herança dos pais estava mais sendo respeitada aqui. Dia após dia, aqueles que tinham muito projetavam planos de conquistar ainda mais. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra o que nós vivemos hoje? Um tempo em que aqueles que mais têm, mais querem. Sabe uma coisa que a gente costuma observar? Eu não sei se é assim em todas as igrejas, em todos os lugares, mas aqueles que têm menos são os mais fiéis. Aqueles que têm menos repartem mais, dividem mais. É como aquela família, eu me lembro na casa da minha avó. Minha avó tinha 12 filhos e criou a mim, criou a minha irmã. E quando alguém chegava, tinha um pão, tinha uma comida, e a dona de casa dizia, coloca água no feijão. O sentimento de partilha, o sentimento de dividir, o sentimento de cuidar do outro que não tem. Mas a quebra de princípios que nos aproximam de Deus, de leis que nos aproximam de Deus e do caráter de Deus, traz quebra de ética, traz quebra de amor, traz quebra de perdão, traz quebra de solidariedade. Mas Miqueias, ele não se intimida. Miqueias, ele não era um profeta famoso, mas ele não se intimida, ele levanta a sua voz. E ele começa a profetizar e a apontar e a dizer que Deus não estava aprovando aquilo. E que Deus traria juízo sobre as nações e traria juízo sobre o seu povo. E os versículos, que depois você pode estudar melhor, Miqueias vai dizer assim, olha, você que está se fiando no fato de nós termos o templo, no fato de nós termos aqui a Arca da Aliança, dizendo, porventura Deus não é bondoso? Deus vai nos punir? Não.
nos levantemos, conquistemos, sejamos prósperos, sejamos abençoados. Sabe, eu fico pensando o que os profetas de Deus nesse tempo têm refletido. E como os profetas de Deus têm se levantado nesse tempo. E Miqueias vai também pontuar o fato dos profetas e sacerdotes estarem vendidos. Alguns textos à frente vai dizer que eles recebiam prata e muita comida para profetizar aquilo que se queria ouvir, os que já estavam corrompidos de alma. E os sacerdotes estavam se vendendo, os profetas estavam se vendendo pela fartura, pelo dinheiro, pela ganância. Mas Miqueias, ele diz assim, não. Se alguma coisa somos e temos, veio dele. Veio do Senhor. Não éramos nada, não éramos povo, não éramos nação, e ele nos constituiu. Se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nós veremos todas as bênçãos dele. Então eu vou me levantar e serei boca de Deus nesse tempo. E ele convoca então o povo a arrancar de dentro de si toda a malignidade, toda a opressão, toda a avareza. Talvez alguns de nós ouçam essa palavra, estude o texto, dizendo assim, mas isso são os políticos, são os grandes empresários, são os pastores famosos. Não, queridos. Olha o teu dia a dia. Olha as suas atitudes, seus pensamentos. Olha o teu proceder no dia a dia. Sabe, Deus nos chama a um tempo de arrependimento. Ultimamente eu vi muita gente, muito crente, muitos movimentos falando de um grande avivamento e de grandes ajuntamentos e de milhares e milhares. E eu fiquei observando esses grandes ajuntamentos e pensando, Deus, mas tem alguma coisa errada. O seu povo tem se corrompido. O seu evangelho tem sido barateado. A sua palavra tem sido negociada. Altares sendo usados de maneira profana, promíscua. E como todos têm na boca uma palavra de grande avivamento. Eu não duvido do avivamento do Senhor sobre nós e da vontade e o desejo dele de trazê-lo. Mas estude as histórias dos avivamentos. Foi sempre um tempo de quebrantamento, de confronto, de arrependimento, de humilhação que trouxe o avivamento. Antes de Pedro pregar e 3.000 almas se converterem, ele foi chorar a amargura do ego que o dominava, do si mesmo que o possuía, da fragilidade que outrora ele tentava superar por posicionamentos externos, mas que num dado momento ele disse ao Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo dessa forma falha, frágil. E quando o Senhor viu isso em Pedro, ele disse, Pedro, agora você está reconhecendo que é o meu poder que se aperfeiçoa através de você. Vai e apacenta as minhas ovelhas. E o Espírito do Senhor é derramado sobre Pedro, e aí vem um grande avivamento. Não é diferente nesse tempo. Não há grandes louvores, não há grandes encontros que tragam o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor é derramado quando princípios dele são respeitados e honrados. E ele quer arrancar toda a palha seca. Ele quer arrancar toda a idolatria de nós mesmos. Ele quer arrancar todo o culto
de religiosidade, de denominação, de posicionamentos que nada tem a ver com princípios bíblicos e espirituais. Ele é a fonte da nossa bênção, Ele é o nosso abençoador, Ele é a nossa própria bênção. O povo aqui estava abrindo pequenas brechas. E quando pequenas brechas não são reparadas, abre-se grandes portas para que todo tipo de mal e malignidade entre. Miqueias não tem só uma palavra dura, ele tem também uma palavra de esperança para o tempo dele e para o tempo futuro. E nós sabemos que em Ezequias, depois do profeta Jotão, do rei Jotão e do rei Acais, que são os reis da época em que Miqueias vai ali profetizando, se levanta à frente Ezequias e traz um tempo de avivamento para o povo. Rasgando as vestes, se arrependendo, consertando o altar do Senhor, reparando as brechas, restituindo a lei do Senhor sobre o coração do povo. Pastora, mas eu não sou rico, eu não tenho latifúndios, eu não quero latifúndio de ninguém, não quero a terra de ninguém. São pequenas coisas, irmãos. Nós nos assustamos com a corrupção dos grandes e nos esquecemos do dia a dia em que as pequeninas brechas se abrem na nossa vida. Nós queremos viver um avivamento no Brasil e no mundo como igreja. Não só queremos, como precisamos. Mas nós precisamos rasgar o nosso coração diante da lei do Senhor. De dia e de noite. De dia e de noite. Ao levantar o nosso coração, precisa estar com a lei do Senhor. Para não cair nas ciladas, nas astutas ciladas do diabo. E vem de formas sorrateiras. Pode você ser só um aposentado, uma aposentada, um pensionista. Pastor, eu não tenho nada. Mas aí vem uma proposta. Uma proposta de uma mentira, de uma pequena corrupção, de um ganho, de um lucro que não é digno, não é honrado. Sabe, quando nós usamos balanças diferentes, o peso e uma medida para um e o peso e uma medida para nós é diferente. Quando nós queremos a justiça para o outro e a misericórdia para nós, para a nossa família. Quando nós queremos a punição do ímpio, que está na devassidão do pecado. Mas queremos o perdão para os nossos pecados, que parecem pecadinhos leves, brancos. No capítulo 6, no verso 8, depois do Senhor confrontar o povo e dizer para eles assim, olha, será que eu me agradaria de milhares de carneiros sendo sacrificados, imolados para mim? Será que eu me agradaria com o primogênito, com o fruto do ventre de alguém sendo entregue? Sacrifício de filhos, sacrifício de carneiros, de cordeiros. Porque era com isso aqui que o povo estava se assemelhando. Aí no verso 8, o Senhor responde através da boca de Miqueias e diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Ele não pede outra coisa senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus.
tudo mais, a forma como cantamos, apresentamos o nosso culto, como pregamos, a igreja com cadeiras bonitas, templos bonitos e confortáveis, irmãos, são só adereços. Quando Deus vem, aleluia, olha que coisa simples que nós ouvimos do Senhor Jesus. Quando Ele vem, Ele não vem porque muitos instrumentos estão tocando. Ele não vem porque uma linda igreja ornamentada, com ar-condicionado, com luzes, está preparada. Porque a forma de transmissão de um culto é de última geração. Não. Ele vem porque 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Ele vem porque corações se juntam na presença dele, por causa da presença dele. E é isso que Miqueias está tentando restaurar aqui. Sabe o que eu vejo em Miqueias? Um posicionamento, como os outros profetas também da palavra de Deus, que nós como pastores e profetas precisamos ter nesse tempo. Ele não vai se juntar num discurso político. Ele não vai orientar segundo a lei dos homens. Ele restaura o princípio da lei de Deus, porque quando a gente cumpre a lei de Deus, a lei dos homens é mais fácil. A não ser que a lei dos homens contrarie a lei de Deus. Se ela se opuser à lei de Deus, aí nós permanecemos na lei do Senhor. E a palavra de Miqueias aqui é para a nação. Nos voltemos a Ele. Não se prendam a promessas desse tempo, porque existe uma promessa maior no futuro. De nós, de dentro de nós virá, do nosso povo virá aquele que resgatará todas as nações da terra. Nós precisamos viver as bênçãos hoje sim, viver o tempo de hoje desfrutando a bênção do Senhor, a vida abundante do Senhor sim. Era isso que Miqueias estava dizendo para eles, mas nós não podemos esquecer a essência que temos. Haverá um futuro de bênção para todas as nações e nós precisamos ter essa postura. Existe uma bênção futura, irmãos. Não da vinda do Senhor, porque ele já veio lá em Belém, há mais de 2000 anos atrás. Mas existe a promessa da volta dele. Israel estava tendo que ter uma postura de fidelidade à lei do Senhor para que o Redentor viesse. O Redentor veio e constituiu a igreja e deixou uma lei, deixou um princípio, deixou um propósito para nós. Que nós vivêssemos como testemunhas dele, do reino dele, de quem ele é, do seu caráter, do seu amor, até que ele voltasse. Hoje nós somos o Israel de Deus. Quais as corrupções e ganâncias, avarezas e leis espirituais negociadas nós temos tido? Nossa oração é que o nosso coração se volte para o Senhor. Porque aquele dia chegará em que Jesus voltará. E sabe o que ele vai perguntar para mim e para você? Quantas vidas e almas nós alcançamos através das nossas vidas, vivendo a lei do Senhor e o seu amor. Tire um tempinho depois para estudar o livro de Miqueias. Vamos orar. Ele diz que ele vai ajuntar o seu povo.
A noiva do Senhor será arrebatada. Mas será que você quer ir com todas as bênçãos que você vive e olhar para trás e perceber que através do seu testemunho você poderia alcançar mais pessoas, mais vidas? Que Deus, a partir dos pastores, traga um arrependimento, um quebrantamento, uma reconstrução de altares de profetas de Deus que se levantam para proclamar a lei do Senhor, porque essa liberta almas, liberta vidas. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe e que você use a palavra de Deus essa noite, amanhã, quando você acordar, para consultar aí o teu coração. Se você quer viver um avivamento, deixa Deus queimar toda a palha seca, toda mentira, todo engano, tudo que não condiz com o caráter de Deus na tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que essa palavra, ó Deus, ela não é doce como mel. Chega a ser amarga, porque nos convida, Senhor, a nos confrontarmos diante da lei do Senhor. Mas também nos dá oportunidade que o nosso altar seja reparado a cada dia, nos detalhes, para que o fogo, o avivamento do teu Espírito venha sobre nós. E nós nos levantemos como Miqueias, como profetas, ó Deus, e sacerdotes que não se corrompem, que não se vendem. Deus, eu oro por cada ovelha da Igreja Batista Betel, pelo pastor David, pela minha vida como pastores na tua casa. Nos ajude, Espírito Santo, a manter o nosso coração apegado à tua lei e a conduzir as tuas ovelhas segundo os teus preceitos. Somos pequenininhos, ó Deus, mas o Senhor é grande e é o nosso pastor. Senhor, que essa palavra seja alimento regenerador para as nossas vidas. Toma em tuas mãos as autoridades espirituais do Brasil e do mundo, os pastores e sacerdotes. Pai, em nome de Jesus, trata mesmo com cada um de nós, porque a correção começa pela tua casa. A correção, ó Deus, começa pela tua casa, o quebrantamento começa pela tua casa. E aí sim, Senhor, povos serão abençoados através da igreja, nações serão abençoadas, libertas, salvas, redimidas através da tua igreja. Nos ajude, Espírito Santo, nesse tempo de isolamento, a refletir mesmo, Senhor. E a pedir que o teu caráter seja aperfeiçoado nas nossas vidas para o louvor do teu nome. Toma esse coração, essa mente, essa pessoa, essa família, Senhor, que está participando conosco. Cuida, Senhor, de cada um deles. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos ter experiências pessoais e transformadoras pela tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus nós vamos desligar agora, que já está acabando o tempo, nós vamos repostar e voltar num minutinho. Deus abençoe.